Olá, estamos chegando agora no Jornal da Mix com Adolfo Padilha, o momento mais esperado do programa. O Adolfo está fazendo muito sucesso, né, com seus comentários e vamos trazer ele de novo, né, o nosso comentarista convidado Adolfo Padilha. Bem-vindo, vamos lá para o seu destaque. Fala Eudes, fala Mix FM, nossos ouvintes, amigos, patrocinadores, parceiros. Hoje eu vou dar uma de pai babão, né? O meu filho Lucas Padilha, ele foi junto com o time dele, com o professor Júlio do handball. O time foi classificado lá para as finais do Campeonato Mirim Estadual de Handball em Águas de Lindóia. Ficaram lá uma semana e ficaram em terceiro lugar. O time foi muito bem, perdeu o último jogo que levariam eles até a final, mas o que vale é a participação, o que vale é estar envolvido no esporte. Todo mundo sabe que eu fui um esportista, sou um aposentado do esporte, muito orgulhoso do meu filho. Parabéns ao Colégio Átomo e parabéns ao time todo aí, ao professor Júlio com a paciência que tá levando essa molecada pro esporte. Você foi mesmo do esporte? Cara, eu dei um certo trabalho no esporte, né? Dei. E você sabe que no esporte eu aprendi mais nas derrotas do que na vitória, né? E eu fui um cara altamente dedicado, eu fui um atleta de alto rendimento do esporte. Tem uma história bonita aí para alguns, para outros não é tão bonita assim, mas o que tá valendo é o que a gente sente no coração. Muito bem, olha gente, nós vamos começar aqui com os assuntos para o destaque do Adolfo Padilha. Começar com um tapa na cara da sociedade, né? Saiu no site da JP, a favor de Lula. Gilmar Mendes, o ministro do STF, decidiu a favor de Lula e suspendeu uma multa de 18 milhões de reais em processos suspensos da Lava Jato. O ministro apontou fragilidade intelectual na decisão do procurador da Fazenda Nacional, Daniel Gamboa. Vamos lá, Adolfo Padilha, que golpe, hein? A fragilidade intelectual está na sua cabeça, Gilmar Mendes. A falta de vergonha na cara está na sua cabeça, Gilmar Mendes. O que está faltando nesse país é a gente provocar mais pessoas com coragem de começar a dizer e a falar. Quando o Gilmar Mendes, no despacho dele, diz que já que o processo, por um erro de CEP, como foi feito, foi anulado, e assim o condenado Lula volta ao estado de inocência, ou de inocente, seja lá o termo que for, isso é uma vergonha para todos nós. Isso é uma vergonha para todo mundo que acorda de manhã, isso é uma vergonha para todo mundo que tem que pagar suas contas, isso é uma vergonha para todo pai de família sério, para todo trabalhador, para toda mulher séria desse país. É para onde está caminhando o nosso STF e fica aqui um recado reto e direto. Dependendo de quem for o presidente desse país no próximo mandato, vai escolher mais 2 ministros. E tem na gaveta um projeto que pode ser desatado, de mudar algumas regras e colocar mais 5 ministros. Se for o lado da direita, a gente sabe quais serão os níveis de ministros que a gente vai colocar. Se for do lado da esquerda, e aqui vai o recado direto, é desse nível para pior. Então você que está com frescura, você tem 3 dias aí para pensar bem no que você quer para o futuro do teu país. Bom, eu disse que é um tapa na cara da sociedade porque, primeiro, um tapa na minha cara. Tô com a minha empresa, que eu tenho lá, o Simples Nacional, tô devendo R$1.000 e poucos. Tive que dividir em 13 parcelas. Ninguém deu desconto, nem suspendeu nada pra mim, né? Nada, ninguém suspendeu nada. Né? É dívida da Receita, comprovada em investigação pelo TRF4, se eu não me engano, ou 3, de que o Lula movimentou e fez caixa 2 com a ONG que leva o nome dele, com a fundação que leva o nome dele, e vem agora cortar isso. Não é um tapa, não. Isso é uma cuspida na cara, Eudes. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Se for para mim ter feito a faculdade de jornalismo, se for para mim, que me julgo um ativista político, todo mundo que nos acompanha vê que a gente sempre está se manifestando, sem qualquer outra pretensão, a não ser a pretensão de alertar as pessoas do que está acontecendo nesse país. Vir aqui, ter essa oportunidade de estar na Mix FM e não falar isso, eu não conseguiria dormir à noite. Acorda, brasileiro. E você que é de direita, acorda. O Brasil está caminhando para um abismo e só nós podemos mudar isso. Muito bem, a outra informação é sobre o ministro da Economia, Paulo Guedes, que diz que os adversários subiram em cadáveres para fazer política na pandemia. O ministro da Economia concedeu uma entrevista a um canal de podcast, o Flow, que é o maior canal de podcast aqui brasileiro. Falou essa semana sobre o próprio trabalho nos últimos anos. O Paulo Guedes, que tem sido muito elogiado, principalmente nos rumos que ele tomou na economia brasileira na época da pandemia.
E ele falou uma coisa que parece, agora faz muito sentido, que muita gente se aproveitou das mortes para fazer política. Eu queria... Vamos aqui, vamos trazer isso mais perto da gente? Cadê os meus amigos que debatiam com a gente na época da pandemia que a vacina seria a solução 100%? Cadê os nossos amigos que debatiam aqui com a gente na rádio, dizendo sobre as supostas corrupções que eram cometidas pelo presidente Bolsonaro, que não virou nada? Onde eles estão agora? Por que eles não tocam mais no assunto? Eu mando para eles notícia do WhatsApp sobre o efeito colateral que as vacinas podem estar causando, eles nem me respondem. Então isso já reduz bem, já resume bem que Paulo Guedes está certo. A CPI da Covid, aquilo foi um cenário de horrores, foi uma falta de respeito com as famílias que estavam sofrendo, foi uma falta de respeito com os trabalhadores que perderam seus empregos. Os caras queriam mídia, aquele Randolfo Rodrigues, aquele cara sim é um genocida. O outro lá, que até me esqueci o nome, Renan Calheiros, é um genocida. Se vale genocida, esses caras são genocidas. Omar Aziz, esses caras são genocidas. Esses caras são fascistas. Esses caras, em nome de fazer política e desmerecer um governo que nos trancos e barrancos estava tentando acertar durante a pandemia, subiram em cima de cadáveres. Acho que o Paulo Guedes falou a frase mais correta. Realmente subiram em cima de cadáveres. O que é uma pena. Tá aí. A economia retomou, só não está melhor por causa de gente desse tipo que eu estou falando aqui, né, que defendeu uma causa ou que tinha poder para mudar algumas coisas, como o STF mudou, o comando passou para governadores. Cadê as corrupções dos respiradores que até hoje não chegou? Ninguém fala mais disso. E daí? Aqueles respiradores que foram comprados que foram encontrados na parede de vinho. E daí? Sumiram? Ninguém vai falar mais nisso? A gente tem que falar sim, tem que reviver a memória, porque eu continuo falando. O Covid foi um grande problema, muita gente sofreu com ele, mas o problema maior do Covid foi a forma de como ele foi tratado pelos coordenadores, ou melhor, os condutores do trem da morte, né? Você via médico fazendo vídeo do trem da morte. Então é por aí. Paulo Guedes tá com a razão. Muito bem, eu não coloquei aqui na pauta, mas você quer falar daquelas urnas lá de Itapeva que estavam sendo feitos num sindicato, né? Arrumadas de um sindicato? Você levantou a informação? Cara, eu levantei, viu? Você levantou? Eu levantei a informação. A informação que eu levantei é que a deputada Carla Zambelli já entrou com um requerimento para pedir explicações. Veja bem, nós estamos numa disputa eleitoral polarizada e, de repente, essas urnas estavam sendo ali feitas algumas adequações. É feita num prédio que é o sindicato. Falaram que era o sindicato do PT, mas é um outro sindicato. Mas é um sindicato. Mas é um sindicato. E daí? Sindicato apoia quem? A direita ou a esquerda? Não, o que eu levantei de informação é que desde 2014, como o cartório eleitoral de Itapeva é muito pequeno, ele é feito, é usado o salão do sindicato que fica ao lado do cartório. Mas precisaria de pelo menos um pouco de cuidado nessa época. Sabe o que eu vejo disso? Eles têm tanta certeza da impunidade, eles têm tanta certeza que eles têm o apoio de algo maior, que eles estão, desculpa o termo, cagando e andando porque a gente pensa. Entendeu? Muito bem. Vamos trocar aqui de assunto, mas ainda falando sobre eleições, representantes de entidades, partidos e governos visitaram o TSE na sala de totalização dos votos. E no site do G1 da Globo.com ainda colocaram uma fala de Moraes. Nada de escura, nada de secreta sobre a sala. A visitação aconteceu a convite do presidente do TSE, Alexandre de Moraes. Vamos comentar o assunto, Adolfo. Eu acho que o que é escuro, senhor Alexandre de Moraes, são as suas interpretações da Constituição Federal para fazer valer o seu viés político. Isso sim é bem obscuro para todos nós, né? É uma balança que tem medidas diferentes dependendo do lado de quem está sendo acusado ou o lado de quem é o suspeito. Isso é muito estranho para nós. O brasileiro sério, ele não está preocupado em conhecer a sala, porque o grande segredo ou a grande falha não está na sala, está dentro do sistema. E dizer que a urna é inviolável, eu repito aqui, é mentira. Não existe tecnologia inviolável. Pelo menos até agora no mundo moderno, tecnologia, a gente vê que tecnologias como o da NASA, vamos repetir aqui, Pentágono, enfim, tantas outras foram invadidas por hackers. Então dizer que a nossa urna é inviolável é mentira. Agora, que ela pode ficar mais segura,
que tudo isso foi provocado pelas citações do presidente Bolsonaro, esse é o ponto positivo. Porque se ele não tivesse nos alertado, se não tivesse comprado essa bandeira, nada disso estaria sendo feito. Não estaria falando tanto em urnas. E a urna pode ser até inviolável, mas e o computador central que vai ter que ser conectado nessas urnas? Não é só isso. Não existe tecnologia inviolável, Wildes. Para com isso, não existe. Não tem explicação clara, justificativa clara para dizer por que não fez o comprovante do voto. O comprovante do voto, eu já disse aqui uma vez, não seria para todas as urnas, seria para uma quantidade de urnas que depois faria uma métrica matemática pelo aquele volume de urnas que teve lá, o comprovante do voto, daria algo parecido com o valor real, com o resultado real no final. Por que violaram isso? Você está indo votar? Você está indo votar, não tá? Você não vai pegar lá o teu selinho de votação? Sim. Sem ele, você não presta concurso público. E tantas país, outras né? coisas, e nem não tira teu passaporte. Tira o passaporte. Você que tá agora passando teu cartão de crédito, pra que você tá pedindo a copinha aí? Pra quê? Não é pra conferir? Ah, você não joga na Mega Sena? Joga na Mega Sena e não leva o teu cartãozinho, não. Só joga lá e leva o cartãozinho da canetinha, não leva o que sai da maquininha. Então é bem óbvio e claro que existiu uma pressão para que isso não ocorresse, porque tem macaco nesse galho. Muito bem, olha, mais um assunto, a gente vai falar aqui, nós acabamos não discutindo ontem sobre o debate para governador no estado de São Paulo e chegou o momento da gente falar sobre isso, porque o debate para governador no estado de São Paulo teve dobradinhas para atacar a polarização de Lula, Bolsonaro e um embate entre o PT e o PSDB no estado. Ficou claro, né, que tinha... A exemplo de algumas eleições aqui em Presidente Prudente, tinha alguns caras que estavam meio comprados, vamos dizer assim, para atacar o outro. Gente que já se acha que não tem chance de ir nem para o segundo turno. Isso na minha opinião, né? Agora vamos ver a opinião do especialista, Adolfo Padilha. Eu não gosto quando você me chama de especialista. Por que não? Não gosto. Não sou especialista em nada. Eu fui especialista em fazer natação, ser um atleta de natação e olha lá, mais ou menos, meia boca ainda. Não sou especialista em nada. Não, eu gosto de política, eu leio sobre política, tenho a oportunidade de estar aqui na Mix com você. Aliás, você que me trouxe pro rádio, vou ter que carregar isso o resto da vida, entendeu? Mas vai ter não que tem falar, nada toda vez vai ter que não falar. tem nada de especialista. Pior que gravou, né? Não tem jeito de voltar atrás. Não, aí, deixa Ricardo, aí. pula essa parte. Olha, o que a gente viu no debate é uma coisa interessante. Duas coisas eu vou levantar aqui. Primeiro, você percebe que, claro, tentou se isolar o Rodrigo Garcia, que é a terceira posição nessas pesquisas que eu não acredito. E, aliás, é o segundo ponto que eu ia falar. Comecem a reparar as pesquisas a partir de hoje. A CNN hoje já traz uma pesquisa do estado de São Paulo, onde o Haddad aparecia isolado, como Ian Zambolt no atletismo, né? Ganhava olhando para trás. Já aparece ali, não baixaram, aparece ali com 33, o Tarcísio já aparece com 28 e o Rodrigo já aparece ali com 23. Aí subiu 4 pontos em um dia. Não, eu tô dizendo para você que essas empresas de pesquisa, porque não existe instituto de pesquisa, gente, esquece, é empresa, precisa de dinheiro. Então por aí vocês tiram a interpretação que vocês queiram dar. Essas empresas de pesquisa de hoje para amanhã já vão começar a se arriscar menos nos resultados. Já tem uma para presidente aí, que foi anunciada hoje, que colocava o primeiro turno já resolvido pro lado do Lula, que já colocou ali 7 pontos de diferença só. Então, quer dizer, de hoje até sábado, não vai muita coisa mudar. Para depois dizer que acertou, né? Eu arrisco aqui um palpite. Para mim, vai dar Rodrigo e Tarcísio no segundo turno. Será? Eu acredito nisso. O Rodrigo teve um crescimento no momento... Se você tem um momento que você tem que crescer, é na reta final. É o sprint final. No esporte, que nós já falamos bastante hoje, eu era um atleta velocista, se tem um momento que você tem que ganhar a prova, é nos últimos 5 metros. É na reta final. E o Rodrigo, ele começou crescendo nas 2 últimas semanas. Ligou o alerta para a turma do Tarcísio. Só que como eu nunca acredito nessa liderança do Haddad, eu tô para dizer para você que nós poderemos ter uma surpresa, principalmente para os institutos de pesquisa, no estado de São Paulo, de Rodrigo e Tarcísio para o segundo turno. Muito bem, a gente vai acompanhar para ver aqui na Mix. Nós vamos acompanhar tudo dessas eleições. Adolfo Padilha, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui na Mix. Obrigado a você que nos acompanhou.
também nas redes sociais, os nossos amigos patrocinadores, porque agora a gente vai terminar o programa aqui, nós vamos lá na Massa Pura tomar aquele cafezinho delicioso. Hein? Na padaria do Zé Português. Ei, José. Valeu, gente. Grande abraço. Amanhã estamos de volta a partir das 7h30 da manhã. Valeu.